Eu vou conversar agora com Luciano Penteado. Luciano é médico veterinário, é especializado na área de melhoramento genético. E nós vamos falar sobre cria. A cria é um ponto importante da pecuária de corte. É através dela que nós podemos ter sucesso ou não. É mais ou menos por aí? A cria é a base do sistema de produção, a base da cadeia. Por muitos anos eu costumo dizer que a cria sempre foi o patinho feio da pecuária. Os piores pastos, o pior touro, o menos investimento, o pior sal mineral e assim por diante. Com o advento das tecnologias, a recria e engorda cada vez teve a necessidade, não mais a opção. Antigamente era uma opção você ter que melhorar e agora virou praticamente uma obrigação. Então a recria e a engorda, com esse melhoramento, teve que cada vez mais tecnologia exige mais, necessita de animais, bezerros melhores. Então aí começou a se ver a diferença na base da cria, quer dizer, não tem como na hora da recria, da engorda, da terminação, eu mudar a qualidade do meu bezerro, do meu animal. Eu posso colocar mais nutrição, menos nutrição, sanitária, assim por diante, mas eu não mudo o que ele tem de potencial genético. Então, nos últimos anos a gente viu que a cria já começou a ser vista com outros olhos, mais investimento, porque sem dúvida, ela sendo a base, se eu não investir nela, as consequências depois dentro desse sistema de produção podem trazer prejuízos ou não atingir o objetivo que é necessário para aquele sistema de produção de recria e engorda. Bom, o pecuarista tem que entender que a cria é o alicerce. Sem dúvida. É a base de tudo. E lógico, assim, a pecuária, o melhoramento genético, ele é fundamental em qualquer sistema de produção. Ele é a base de tudo. Nós sempre tivemos problemas para implementar o melhoramento genético, porque a inseminação convencional, que era feita há anos, muitos anos atrás, ela conseguia trazer o melhoramento genético, eu conseguia inseminar, mas me trazia um grande problema que era a ineficiência reprodutiva. Então eu tinha pouca taxa de serviço, inseminava só 30% das minhas vacas, eu tinha uma taxa de prenhez até significativamente boa, 70%, 80% de prenhez, mas inseminava muito poucos animais na minha fazenda. E acabava trazendo um prejuízo, porque o intervalo entre partes aumentava, você tinha um problema de manejo e tudo mais. A IATF veio para criar um modelo de implementação de inseminação em grande escala, em volume, porque eu posso inseminar 80% a 100% das minhas matrizes na fazenda. Então é um salto de volume muito grande, mantendo um nível de melhoramento genético, ou seja, continuo mesmo os níveis de inseminações e chegando até a fazer com a tecnologia da ressincronização, eu posso fazer 2, 3 inseminações, hoje chegando ao ponto, lógico, nas fazendas mais tecnificadas, em ter 3 inseminações em 48 dias de estação de monta e poder alcançar de 80% a 85% ou até mais de 85% de prenhez. Então, e o mais importante que eu costumo dizer é o intervalo entre partes. O intervalo entre partes sempre foi um índice zootécnico muito difícil de mensurar. Então ninguém presta atenção e para cada um mês a mais de intervalo entre parto, você perde 10% de produtividade na vida útil de uma vaca. Então, vacas que têm intervalo entre parto de 12 meses, comparadas com vacas que têm intervalo entre parto de 15 meses, as vacas de 15 meses produzem 30% a menos de bezerros durante essa vida útil. É muito alto essa perca e é aquela tal que a gente costuma dizer, a empresa a despesa escondida, os gastos ocultos que nós outros chamamos. Então você não presta atenção, não é como a taxa de prenhez ou peso ou desmame que são fáceis de serem mensurados. Então só o fato da IATF me proporcionar que numa inseminação, numa IATF, 50% das minhas vacas terão intervalo entre parto de 12 meses, porque vão ser inseminadas antes de 80 dias pós-parto, eu já acho que é um salto. Além disso, todas elas vão ter bezerros que emprenharam bezerros geneticamente melhorados. Bom, tudo isso que você falou é interessante, é importante e tal.
mas o mais importante, na minha concepção, é mexer na base, e a base é a cria. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que, infelizmente, nós temos 80 milhões de matrizes e inseminamos 10% da mesma. A IATF, a gente sempre fala muito IATF, mesmo não sendo uma tecnologia recente, estamos falando de uma tecnologia que existe há mais de 15 anos, muito mais, 18, quase 20 anos, mas é uma técnica, não existe nenhuma tecnologia no mundo que, vamos falar, em 2002, eram inseminadas 100 mil vacas através de inseminação em tempo fixo. Em 2017, são 15 anos depois, são mais de 10 milhões de vacas inseminadas através. Então, em 15 anos, não existe nenhuma tecnologia que dê um salto tão grande de volume. Então, a gente continua batendo na IATF, falando muito da IATF, porque é uma tecnologia provada, acessível, com aplicabilidade e que vai modificar a base que você muito bem falou e que vai trazer muito benefício. E o produtor, às vezes, eu acho que até, se você me der licença, eu valorizo muito o seu trabalho, que eu acho que muita gente até me perguntaram um dia por que muitos produtores não fazem IATF ou não fazem tecnologia. Eu acho que a falta de informação é um dos grandes pontos. Eu acho que você, independente da amizade, tem trabalhado muito isso e tem feito um sucesso muito grande de levar essa informação de um modo acessível ao produtor, claro, que ele consiga entender. Isso é extremamente importante. E essa falta de conhecimento faça com que a grande maioria dos produtores tenha receio de fazer, medo de fazer. E depois também tem um lado dele achar que haverá uma transformação muito grande dentro da fazenda em infraestrutura, manejo. Não, nós não estamos falando desses 90% de produtores no Brasil que insemina, nós não estamos falando de fazer 3 inseminações, ou usar um Doppler, ou fazer... Gente, faça uma. Acho que o maior medo do pecuarista é não ter estrutura física para manter essa transformação. E essa estrutura física, na minha visão, se resume numa coisa: capim, comida. Sem dúvida nenhuma. A nutrição é a base. Eu concordo tão plenamente com o que você me disse, que é fundamental. Nós não podemos pensar hoje em nenhuma tecnologia, nós temos que pensar num sistema de produção. De nada vale, mesmo estando aqui incentivando a IATF, eu fazer uma inseminação, promover um melhoramento genético para emprenhar minha vaca e depois eu perder porque eu não usei uma vacina reprodutiva. Não teve resultado. Depois o bezerro nasceu, o bezerro não deu peso porque eu não usei um vermífugo com a nutrição. Então não teve o resultado. O que paga a conta é o resultado. Acredito eu que se não mudar primeiro a cabeça, não adianta querer entrar. Não adianta você comprar touro, não adianta nada. Muda aqui dentro primeiro, faz um planejamento, porque eu tenho certeza absoluta que na sua propriedade você tem condição de fazer um mega de um trabalho. Basta planejar. Toninho, e eu deixo uma dica, que eu sei que você tem uma gama de telespectadores muito grande. A gente, graças a Deus, vem nos últimos anos trabalhando em várias fazendas, e fazendas que são desde pequenos produtores até grandes produtores a gente dá. Faça módulos, planos pilotos. Então, se você tem 200 vacas, ou se você tem 100 vacas, faz 50. Se você tem 1000 vacas, faça 200. Faça um lote de vacas. Teste, avalie, veja onde são os pontos favoráveis, os pontos positivos e os pontos negativos. E vai se ajustando. E vai mudando esse modo. Faça 10%, no outro ano 20%, depois 50%. Aí você vai ver que em menos de 3 anos você está fazendo em 100%. Siga esse crescimento ordenado, muito bem feito, porque o maior problema da tecnologia é quando ela não só mal aplicada, mas quando a fazenda não tem capacidade de assimilar essa tecnologia, porque ela precisa de um tempo. Então comece pequeno, não comece grande e comece certo. Luciano, você tem participado de uma série de eventos em nível nacional. E a Intercorte é um
desses movimentos que vem basicamente transformando a pecuária brasileira, vem levando informação desde a mais simples até a mais complexa. Quer dizer, tudo que um pecuarista precisa, um produtor rural precisa, você encontra aqui na Intercorte, como o exemplo agora da de Marabá. E você já participou de todas elas. Me fala um pouquinho, um resumo do que você achou dessa evolução desde quando começou os eventos da Intercorte. Eu me sinto extremamente honrado em ser convidado. O ano passado nós participamos de todas as Intercortes, todas as etapas da Intercorte, e esse ano estamos em Marabá aqui de novo, começando. Vamos estar em São Paulo agora em novembro. Então, assim, eu além de me sentir muito honrado porque o nível do evento é muito alto, é extraordinário, eu acho que vem de encontro ao que nós falamos. Eu acho que, assim, eu me sinto no dever, não só como técnico, mas como também do meio do setor, a participar e incentivar esses tipos de eventos, porque, como nós falamos, a informação ela é fundamental para o crescimento de qualquer setor. E isso na pecuária ela é fundamental. Então, não só o seu programa aí, a Intercorte, tem realizado esse trabalho nos últimos anos de uma maneira maravilhosa, levando informação. Não só a informação, que eu costumo dizer, eu estava sentado com os amigos agora, além da própria informação, você poder ter essa... você conseguir estar no meio de 1000 pessoas que têm o mesmo objetivo, podem ter opiniões diferentes, mas a que a gente possa discutir, o rumo é o mesmo. Então eu acho isso tão salutar, tão bom, porque você sai de uma palestra altamente, de pessoas altamente capacitadas, de conhecimento, de experiência, e você tem depois... Você consegue sentar nos estandes, bater papo, discutir o que foi falado, se concorda ou não concorda, onde estão os pontos. Então eu acho que essa integração entre os produtores e até mesmo em nível de negócio, saem muitos negócios aqui, mas o mais importante eu acho que é a informação, a tecnologia, e poder criar esse meio para que isso seja discutido de uma forma muito positiva, como você bem me disse, sempre todos com o mesmo objetivo.